Fala pessoal, meu nome é João, do CSI da Engenharia, e hoje a gente vai tratar um pouco sobre os níveis de planejamento de obras, certo? Então assim, os níveis de planejamento de obra nada mais são do que as diversas maneiras com as quais as informações elas vão fluir ao longo do ciclo de vida de um projeto, passando por diferentes camadas, tá certo? Então assim, a difusão de informações ela pode encontrar diversos problemas, como por exemplo a resistência de alguns funcionários em trabalhar com o planejamento, ou ainda também a quantidade de informações em formatos não apropriados, e ainda a gente pode ter problemas como por exemplo a informalidade dada aos planos de nível operacional. Então os tipos de projeto, né, eles podem ser separados, os tipos de planejamento, perdão, eles podem ser separados hierarquicamente em nível estratégico, quando a gente vai ter um planejamento de longo prazo, em nível tático, quando a gente vai ter um planejamento de médio prazo, e em nível operacional, quando a gente vai ter um planejamento de curto prazo. E esses níveis, essa separação, essa segregação, ela é abordada em detalhadamente na dimensão vertical do planejamento. Então aqui no slide comigo, o planejamento e controle devem estar presentes em todos os níveis gerenciais da organização de forma integrada. E com isso eu quero dizer que, na verdade, Ignato quer dizer que a informação ela deve fluir desde o alto escalão de uma empresa, certo? Desde os acionistas, os diretores da empresa, até o pedreiro, o servente, o encanador, passando por todas as partes que estarão em contato com um projeto, certo? Com uma obra. O que vai mudar é o nível com a qual essa informação será passada para cada um desses elementos, tá certo? Mas o importante é lembrar que todos os elementos que são responsáveis pelo produto final, ou seja, a obra, devem possuir uma informação relacionada a esse projeto, certo? O planejamento ele é para todos. Então, olha só, o planejamento ele deve buscar a minimização das incertezas inerentes ao processo. Porém, é importante que os planos sejam preparados em cada nível com o grau de detalhamento apropriado, de acordo, por exemplo, com o horizonte de planejamento, certo? Então, o planejamento e o controle quanto à sua dimensão vertical podem ser divididos em 3 níveis, como eu falei para vocês, que como um mecanismo de combate aos efeitos nocivos à variabilidade de incerteza. Então, assim, cada nível ele possui uma função específica no processo, principalmente no que diz respeito à disponibilidade e alocação de recursos. Então, primeiramente, a gente vai ter um nível estratégico, onde são definidos o escopo e as metas do empreendimento a serem alcançadas. Nesse nível aqui, a gente vai encontrar o plano mestre, que é mais comumente conhecido como planejamento de longo prazo. Em seguida, a gente passa para o nível tático, que aqui a gente vai buscar criar uma ponte, um vínculo entre o que foi estabelecido no nível estratégico com o que será exigido no nível operacional, que é o nível logo inferior, tá? Então, assim, refere-se à aquisição e organização dos recursos refletidos em um planejamento de médio prazo, que também é chamado de look-ahead planning. E por fim, a gente tem o nível operacional, onde nós levamos em consideração a execução dos trabalhos, o controle dos processos e a garantia de continuidade e qualidade dos serviços, tá certo? Continuando, a gente vai falar agora sobre o planejamento de longo prazo. Então, assim, o plano mestre, também chamado de planejamento de longo prazo, ele consiste no primeiro nível de detalhamento do planejamento, Essa é o topo aqui, o nível estratégico, sendo então o nível mais genérico e de menor abstração. Então, o planejamento a longo prazo da produção, ele pode ser realizado por diferentes técnicas de planejamento e programação, como por exemplo, uma linha de balanço, as redes de precedência e os diagramas gigantes. Então, comigo aqui no slide, o plano mestre é utilizado para a compreensão da obra e tomada de decisões organizacionais. Deve estabelecer datas de marco, indicando o início e o fim de grandes etapas, além de indicar o ritmo de execução e estratégias de ataque à obra. Seus itens podem ser representados em anos, semestres ou trimestres, ou seja, esse tipo de planejamento, ele, como o próprio nome fala, ele vai abranger longos períodos, certo? Então, esse planejamento de longo prazo, ele serve mais como um norte do projeto, certo? Os processos decisórios não são definidos em um planejamento a longo prazo, porque, como eu falei, ele serve de um norte. Isso vai ser ficar a cargo dos planejamentos de médio e de curto prazo, tá certo?
Continuando, de acordo com Dória, né, por ter um caráter notadamente genérico e com baixo grau de detalhamento, a programação de longo prazo não se presta para a condução diária da obra. Sua utilização está na visualização da obra como um todo, na identificação rápida da época e de entrada em operação de cada fase da obra, os marcos, né, chamados de milestones também, e o ritmo em que deverão ser executados os principais processos de produção, ou seja, é nessa programação que se identifica o momento ideal para a compra de materiais que exigem um prazo mais longo de aquisição, como seria o caso, por exemplo, de compra de elevadores ou até mesmo de esquadrias, que demoram um tempo para serem produzidas. Continuando, né? Agora para o planejamento de médio prazo. Neste nível são identificadas as restrições para a execução dos serviços e determinadas as ações para removê-las para justificar a execução do planejamento de curto prazo. A partir do momento em que este nível passa a ser programado em intervalos móveis de planejamento, é denominado Look-Ahead Planning. Então, assim, quando a gente fala em restrições, o que são restrições, né, João? João, o que são restrições? Restrições são todos os fatores que podem vir a influir para que um processo ocorra diferentemente da maneira como ele foi planejado. Então, no nível de planejamento de médio prazo, trabalha-se com as atividades ou serviços a serem executados num plano de 4 a 6 meses. Isso varia de literatura para literatura, tá? O que importa mesmo é que a atualização desse planejamento ela deve ser mensal, tá certo? Outros propósitos do plano de médio prazo, né, seriam possibilitar que trabalhos interdependentes sejam agrupados e tenham supervisão compartilhada e identificar um estoque de pacotes de trabalho que possam servir como alternativa para o caso de haver algum problema com aqueles designados às equipes de produção. Agora a gente vai passar para o planejamento de curto prazo, né? Também é chamado de Commitment Planning por algumas literaturas. Este planejamento ele orienta a produção diretamente por meio de diretrizes claras. Essa programação ela deve ser feita em conjunto com os mestres e supervisores e deve buscar a continuidade das atividades. Esse planejamento desenvolve uma programação no horizonte de semanas, considerando a garantia do fornecimento de materiais, mão de obra e do ritmo. Então, assim, a difusão dos planos de médio e curto prazo são o foco principal da implantação do chamado Last Planner. E nós podemos fazer ainda uma avaliação mais detalhada do takt time, né, que é o ritmo da obra, que corresponde ao ritmo de produção necessário para atender à demanda. Então, que ferramentas eu poderia utilizar no curto prazo? É muito comum que a gente utilize, por exemplo, cartões, né? O Kanban é uma ótima ferramenta para curto prazo, onde você vai estabelecer, vai deixar claro para a sua equipe qual será a produção daquela semana e o que eles têm que esperar para a próxima semana, certo? Então, repare que o horizonte ele é mais diminuído. É como se eu pegasse o cronograma global da obra e desse um zoom apenas em parcela do que está contido naquele cronograma. Até porque a importância do planejamento a curto prazo, né? Não importa para o pedreiro, em determinado dia, o que ele vai executar daqui a 3 meses, certo? O que realmente importa em efeitos de produtividade e qualidade é o que ele vai executar naquele dia, naquela semana e talvez na próxima semana, tá certo? Continuando, adota-se, né, a ideia de produção protegida contra os efeitos da incerteza, chamado shielding production. Ou seja, as atividades programadas têm grande chance de ocorrerem, né? Então, assim, nesse nível aplica-se o conceito de produção protegida, de forma a estabilizar a produção. E isso vai se dar em razão das incertezas provenientes dos recursos, tanto físicos como financeiros. E assim, ao protegermos essa produção contra as incertezas dos recursos, a gente vai buscar, né, isolar os valores que introduzem as chamadas instabilidades no processo de produção. E dessa maneira, o que vai acontecer? A gente vai identificar quais são os fatores dentro de um trabalho, dentro de um processo de trabalho, dentro de uma tarefa que necessitam de melhorias, certo? Então, aqui é a nossa grande chance de identificar quais serão as possíveis falhas ou possíveis motivações que estão levando uma determinada tarefa a atrasar, a custar caro ou a não produzir da maneira como ela deveria ser produzida, certo? Continuando, uma vez concluídos os serviços de curto prazo, definidos semanalmente, procede-se à medição quantitativa do planejamento por meio do percentual de planejamento concluído, ou PPC.
é imperioso destacar as causas de falhas e soluções para dirimi-las, visando a melhoria contínua. Então, assim, a importância da remoção das restrições está relacionada diretamente à diminuição de incertezas, como a gente falou, que normalmente estão inerentes ao processo de produção, são inerentes também à liberação dos pacotes de trabalho para execução e também à relação entre os planos médios e de curto prazo. E essas restrições, né, segundo Godrat, que é um dos pais se não o pai da teoria das restrições, são itens ou processos que limitam um sistema a atingir a sua meta. E assim, a maior causa das falhas em concluir as metas no plano de curto prazo é a não remoção de restrições, tá certo? E isso a gente pode também fazer, calcular índices que avaliem as restrições, né? Que, por exemplo, é o caso do IRR, Índice de Remoção de Restrições. Continuando, ainda falando do PPC, né? O percentual de programação concluída é o quociente entre a quantidade de tarefas cumpridas no período de execução de curto prazo e a quantidade total de tarefas programadas para esse período. Então, assim, trata-se de um indicador que dá uma ideia da eficácia do planejamento e do grau de precisão da programação de curto prazo. E o objetivo desse indicador é verificar o grau de comprometimento dos envolvidos no plano de curto prazo através do controle dos pacotes de trabalho que são executados em relação ao comprometido no planejamento. Então, assim, esses são os 3 níveis de planejamento que a gente tem para uma hora para o controle de um projeto, certo? Então, cabe ao responsável pelo gerenciamento dividir de maneira adequada as informações necessárias para a condução do projeto com o seu respectivo grau de detalhamento, tanto para o planejamento de curto prazo, planejamento de longo prazo e para o planejamento de médio prazo, aplicando as ferramentas que mais forem adequadas para esses tipos de planejamento. Alguns exemplos que eu posso citar, né, que eu já falei aqui nesse vídeo, são o Kanban para o planejamento de curto prazo. A gente pode adotar também o cronograma Gantt para o médio prazo e a gente pode adotar para um planejamento a longo prazo, né, técnicas do PMI, a gente pode adotar método da linha de balanço, o próprio cronograma Gantt também, diagrama de precedência, certo? Então, por enquanto eu fico por aqui e eu posso trazer um pouco mais sobre esses índices de, por exemplo, o PPC ou o IRR em outro vídeo, tá certo? Mas se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa no comentário que eu vou gostar. Grande abraço.